caso que chocou toda a população do Distrito Federal pela idade dessa criança, né? Uma menina de 13 anos de idade, teria saído de casa. A mãe ontem explicou toda a trajetória da menina. Ela saiu, chegou aí para a casa da avó. De lá ela foi para a casa de uma amiga, ficou na casa dessa amiga. Teria passado um tempo. No outro dia, ela teria saído, a mãe dessa amiga pediu para ela, não, fica aqui em casa, dorme aqui. Inclusive, teria feito contato com a mãe da Alane, informando, né, para a dona Ivani, né, informar para ela, sua filha não quis, eu insisti para ela ficar. Beleza, e a partir dali, a mãe só tem informação quando ela é chamada para ir ao hospital, onde a menina estava internada já em estado gravíssimo, baleada na cabeça. Aí vem a história do cara que ele estaria em casa, num lote, como a doutora relatou para a gente, um lote que são várias casas, que morava ele numa das casas, o pai dele na outra. Ele teria ido à casa do pai, usado o telefone do pai para ligar para a polícia, avisando que eles teriam sido vítimas de uma tentativa de roubo, e nessa tentativa a Alane foi baleada. Bom, aí quando é feita lá o trabalho, todo o trabalho pericial, a perícia do Distrito Federal, o pessoal do Instituto de Criminalística, eles são extremamente técnicos, eles mexem em tudo. A perícia do Distrito Federal, invariavelmente, é de 1h30, 2 horas, no mínimo. Os peritos ficam no local, levantam todos os detalhes, como foi, como a menina estava, ela estava na cama, estava em pé, tudo isso foi levado, é óbvio. A polícia já tem aquele laudo preliminar, é um laudo que é emitido pelo Instituto Médico Legal, é um laudo preliminar, um laudo cadavérico, né? Um laudo pericial também preliminar já foi provavelmente enviado para a delegacia DEAN 2, a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher 2, lá de Ceilândia. Então todo esse material já foi arrecadado pela polícia, já está nas mãos de quem está investigando. E aí, a mãe dela ontem começou a falar, conversar com a gente, conversou com o Ailton, parabenizar inclusive o Ailton pela entrevista, um momento de muita comoção, de muita emoção, a mãe extremamente abalada, e não é para menos, né? Perder uma filha de uma forma tão covarde, tão cruel, e ela trouxe vários detalhes que nós não tínhamos essas informações. Primeiro, que a Alane era uma menina extremamente estudiosa, não tinha nenhum problema em casa, não tinha nenhum problema com a mãe nem com o pai. Então isso já é uma coisa. Que ela teria mudado o comportamento há algum tempo, né? Há cerca de uma semana ela estaria um pouco diferente. Que uma amiga teria ligado para a mãe da Alane e falado que ela teria saído com 2 elementos em um carro. Provavelmente essa amiga também estava nesse local, sabe quem saiu, se saiu mesmo, se é verdade. De repente o tal do Carlos, esse autor, foi lá acompanhado desse cara para buscar a menina só. Então tem muita coisa ainda a esclarecer. E o mais pesado, que a mãe disse que ela nunca namorou, ela não falava em namorar, não tinha essa intenção, e de que ela teria dito para a mãe que ela gostava de menino. Então são várias coisas, Nicole, que fazem com que nós acreditemos que esse cara tentou forçar uma relação com a menina e ela teria se recusado. Por isso, ele está mordido e ela também está mordida. O autor tem várias passagens pela polícia quando menor, por roubo, por furto, por tráfico de drogas, ou seja, um cara já oriundo do mundo do crime. Já tem passagem, não tem quando maior, talvez não tenha sido pego ainda quando maior, mas provavelmente ele não deve ter saído desse mundo do crime, Nicole. Relâmpago, o depoimento dessa amiga com quem a Alane teria se encontrado pouco antes do crime vai contribuir, e o depoimento deve acontecer nas próximas horas, vai contribuir e muito para o avanço das investigações, porque é essencial a gente saber agora se a Alane conhecia Carlos, de onde ela conhecia Carlos. Tinha alguns dias, eles conversavam por meio de redes sociais, por WhatsApp. Por que ela saiu da casa da amiga sem falar? Porque segundo o que a mãe da Alane contou pra gente, quando ela fala, pergunta pra amiga, onde é que tá a Alane?
A amiga simplesmente responde, olha, eu falei para ela ficar aqui, a mãe da amiga também, eu falei para ela ficar aqui, mas ela quis sair, ou seja, ela já sai da casa da amiga com a intenção de encontrar alguém. Ela sai de casa na sexta-feira, pelo que eu entendi, ela já mentiu para a mãe, ou enganou a mãe, dizendo que ia para a casa da avó, porque ela não chegou na casa da avó. Ela chega próximo à casa da avó, mas não, ela não vai. A mãe falou que tinha um negócio de câmera, né? Sim. Por isso ela não foi onde as câmeras teriam como pegar a imagem dela, né? A mãe conta que colocou com medo de que algo pudesse acontecer com ela. A mãe levou a Alanis até o ônibus, colocou a Alanis no ônibus. De lá, ela seguiu em direção à casa da avó. Pouco depois, a mãe liga perguntando se ela tinha chegado na casa. Ah, já tá na sua avó? Ela, não, passei aqui na casa da minha amiga. E ela disse que fez uma chamada de vídeo, aí estavam a amiga e a mãe, e ela ficou tranquila. Só que depois ela recebeu essa notícia, ela não conseguiu mais falar com a Alanis e foi então quando a mãe e a amiga disseram, olha, ela saiu daqui sem dizer para onde estava indo, ou seja, fica claro que ela saiu de lá para se encontrar com alguém. Será que foi para encontrar com o Carlos? Por que motivo, né? Qual o motivo desse encontro? Qual o objetivo desse encontro? Será que os dois estavam conversando por redes sociais, marcaram esse encontro nesse momento? Carlos quis, como você disse, tentou uma relação sexual. Alanis, a mãe acredita nessa possibilidade. A mãe acredita que ele tenha tentado praticar sexo com ela, ela não quis e por esse motivo teve essa discussão. Os dois entraram em luta corporal, tanto que o corpo de Carlos estava com marcas de mordidas de Alanis e ela teria sido estrangulada antes desse tiro. E ela também estava com marca de mordida. Ela também? Antes desse tiro que deixou o rosto dessa jovem que acaba de sair da infância, entrando na adolescente, desfigurado. A Alanis, quando a mãe recebeu uma ligação da polícia, ela achou que seria qualquer outra coisa. Então ela ficou muito surpresa quando chegou lá e descobriu que ela tinha sido baleada, que estava no hospital, lutou muito pela vida apesar da gravidade, foi levada para o hospital de base. Quando chega no hospital de base, que ela estava no hospital de Ceilândia, o pessoal do hospital de base, os médicos já alertam a mãe, olha, não há nada mais a ser feito. E ontem de manhã foi constatado o óbito e infelizmente a Alanis não resistiu. A amiga, essa ainda não foi ouvida, deve ser ouvida nas próximas horas. A gente está em contato com a delegada e assim que a gente tiver mais informação, porque o depoimento dessa amiga é essencial para... Das duas amigas, né, Nicole? Porque tem uma amiga que diz que ela saiu com duas pessoas. Lembra que a mãe falou? E depois essa amiga não falou mais com a mãe dela. Ela, no momento... com certeza têm mais informações. Elas têm informações. A doutora, inclusive, ontem falou que tanto o celular do Carlos como o celular da Alane foram requisitados, né, foram apreendidos pela polícia para serem encaminhados para a perícia. Porque mesmo que o cara tenha apagado qualquer coisa, o trabalho técnico feito pelo pessoal do Instituto Criminalístico, eles conseguem buscar tudo que tinha no celular anteriormente. Então, tudo isso, o celular também é fundamental para saber há quanto tempo ela estaria conversando com esse tal de Carlos. Nós mostramos ontem ao vivo aqui no programa o desabafo da dona Ivânia, que é a mãe da Alane. Uma conversa emocionada com o repórter Ailton Pinheiro. Entre outras qualidades da filha, ela ressaltou que a filha era uma menina muito querida, que ela não tinha namorado e tampouco gostava de meninos. Essa declaração nos impactou, como eu acabei de comentar para vocês, impactou todo mundo aqui no programa, porque desmente a versão do assassino de que eles estariam namorando. E o que também se configura como crime, já que ele tem 20, a Alane tinha apenas 13 anos. Vamos rever um pouquinho dessa história, dessa entrevista aqui na tela agora do seu Deixa Alerta. Rodou, Gabriel. Eu não tenho palavras para expressar o que eu tô sentindo. Eu só quero falar que o que eu tô passando eu não quero que nenhuma mãe passe nunca. Porque dói. Ele levou um pedaço de mim, um pedaço da minha família toda. Porque todo mundo conhece a Alane. A Alane não mexia com nada de errado. Estudava, entendeu? Falava que queria ser médica, entendeu? Onde veio esse indivíduo e tirou todo o sonho da minha filha. Eu queria saber o que passou na cabeça desse indivíduo
dar um tiro na cabeça da minha filha, estrangular ela e deixar sinal de hematomas. Ela estava toda machucadinha nos peitos, no abdominal. Tem marca dela nele tentando se salvar, né? Se escapar. Ela conhecia ele? Todo mundo fala que sim, mas eu particularmente, eu queria conhecer ele, que eu não conheço. Entendeu? A senhora não sabia dessa amizade, desse relacionamento que eles supostamente tinham? Não sabia. A senhora não percebeu nenhum tipo de conversa com ele, nenhum indivíduo estranho? Porque não tinha menino. Ela até falava que gostava de menina. Entendeu? Não tinha menino. Nunca foi menino. Só se era bem escondido, eu nunca vi, né? Mãe é a última a saber. Mas a Alane não era de se envolver assim. Ela tá cheia de marca, toda machucada. E lá no céu, agora, que o céu tá recebendo ela em festa, ela sabe que eu tô aqui para honrar a memória dela. Isso não vai ficar impune. Não vai. Eu tô sentindo medo de mim mesmo, colega. O que ele fez foi bruto. Tirar a vida de uma menina cheia de sonho. Entendeu? Ela era uma menina. Então, assim... É o que a mãe disse, muitas vezes, infelizmente, é desse jeito mesmo, Dona Ivane. Muitas vezes a mãe é a última a saber. Só que, pelo que ela conversou com a Ailton ontem, ela via o celular da Alane, ela sabia com quem ela conversava, apesar de ter outros 4 filhos menores que a Alane, ela dizia que acompanhava, que tinha uma conversa sincera com a filha, que já teve problemas com a polícia também, ou algo do tipo, tanto que a Alane falava, mãe, eu não vou seguir os seus passos e os passos do meu pai, ou seja, que revelam que os dois têm aí algum passado, seja lá de drogas ou algo do tipo, mas a Alane escolheu um caminho diferente. E a mãe, a gente vê que está tentando também uma vida diferente, está cuidando dos filhos, tanto que antes da Alane ser morta, ela leva a Alane até o ônibus preocupada com o que acontecesse, com medo de que acontecesse algo ruim com ela. E infelizmente aconteceu. Então a mãe, ela traz esse relato de como era a Alane dentro de casa. Ela tinha namorado, comentava que tinha namoradinho, que tinha conhecido alguém. A mãe nunca ouviu falar no tal do Carlos. Nunca ouviu falar que a Alane tinha um namorado, tinha um envolvimento com alguém. E, inclusive, dizia que gostava de meninas. Nós temos uma informação também, Relâmpago, de que no passado a Alane teria sido abusada, que ela teria aí um passado muito triste em relação a isso, e as meninas acabam amadurecendo, criando uma casca, criando dificuldade de envolvimento com outras pessoas, em relacionamento, talvez até por conta desses traumas, ela não queria nem ver homem na frente dela. E pode ser que isso tenha acontecido mesmo, que ela não gostava de meninos, que ela fez esse relato para a mãe. E aí, como é que a gente acredita agora que ela se envolveu com esse criminoso, que ela teve um relacionamento amoroso, estaria se envolvendo ou conhecendo melhor o Carlos, né? O que ele teria feito para convencer a Alane de ir até a casa dela naquele dia? São muitas pontas soltas, é isso que a polícia quer saber agora, mas essa primeira informação que nós recebemos e passamos para vocês na segunda-feira de que eles teriam um relacionamento e até, Relâmpago, nós chegamos a dizer, porque era essa informação que a gente tinha da polícia, que ainda estava apurando ali no local, é de que ela teria saído de casa, como ela saiu na sexta, e estaria morando, teria fugido para morar, para se relacionar com o Carlos, e isso é mentira. Pois é, esse fato, porque a informação inicial era de que ela estaria morando com ele. Depois foi desmentido, em todos os sentidos, até porque eles se conheciam há muito pouco tempo. Isso aí falado por ele, né? Quando os policiais entrevistaram ele, e também provavelmente é óbvio, né, que os policiais conversaram com os familiares dele, com o pai dele, que mora no mesmo lote que ele, e aí tiveram outras informações a respeito dessa situação. Essa informação de que ela pode ter sido violentada, alguma coisa, a gente não tem, né? Não existe isso, a gente não sabe se seria isso. Mas hoje em dia, os jovens têm o seu posicionamento. Eu recebi essa informação, mas não foi oficial, Relâmpago. É aquelas conversas que a gente sempre tem pessoas que contam pra gente, mas é claro que a gente não confirma nada aqui antes da polícia bater o martelo e falar, foi isso, ela foi violentada na infância. É porque a polícia enfim, não diz mas, isso, né? Então a gente... Eu ouvi o depoimento de uma pessoa que me contou sobre isso e que
pode dizer muito sobre esse comportamento adultilizado dela. Mas aí ela dela vai... aos 13 anos. Ela vai e encontra esse tal de Carlos, eu não sei. Estava ela e uma amiga, mais uma vez repetindo. E as duas teriam encontrado o Carlos e outro cara. E ela teria saído com o Carlos, o outro cara, num carro para ir para a casa dele, na chácara 92, lá do Sol Nascente. Eles vão para lá e lá ela fica com ele. Ela passa de domingo para segunda. E na madrugada de segunda, por volta de 5h30 da manhã, ela é morta. Ela é alvejada por um disparo de arma de fogo na cabeça. E aí ele alega, ele inventa toda uma história, cria uma história fantasiosa que não tem procedimento, né? Até porque ninguém viu nenhum ladrão nem nada lá dentro desse lote. Então, a história principal é que ele, quando confrontado lá na delegacia, a delegada inclusive conversou com a gente, falou isso ontem, quando confrontado, quando entrevistado na delegacia e quando ele viu que os argumentos dele tinham ido por água abaixo, ele ficou quieto e não falou mais nada. E aí, a partir daí, a polícia, a delegada que presidiu o inquérito, ela o autuou em flagrante pelo crime de feminicídio consumado, né? Porque, segundo ele, eles teriam uma relação já há pouco tempo, mas tinha uma relação. E a ideia que todos nós temos é que por ela ter essa de repente, aversão ao homem, ou até mesmo que ela possa ter ali ainda indefinida na sua sexualidade, pode ter, querer ficar de um lado, quis ver como é que era, de repente, beijar alguém, ficar com alguém, talvez por nunca ter ficado. E aí o cara interpretou de uma outra forma, levou ela para casa e quis manter uma relação forçada com ela. A minha opinião, né, com esse tempo todo que a gente tem de experiência, é essa. Ele tentou uma relação forçada, ela não quis, ele agrediu, ela mordeu ele mordeu, e na hora que ele foi mordido, que ele viu de repente a ferida, ele armado atirou na cabeça dela. É uma hipótese, tá? É uma suposição que eu tenho, que seria o caminho mais viável, né? E aí, se ele conseguiu ter a conjunção carnal com ela 13 anos de idade, é crime. Ele vai responder criminalmente, aí a doutora falou isso também, pelo estupro de vulnerável, né? Porque ela querendo, ela tem menos de 14 anos e menor de 14 anos, não pode querer. Essa é a legislação nossa, é o que diz o nosso Código Penal e também o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ela, né, foi morta covardemente e o cara foi preso, autuado em flagrante, e agora a polícia está esperando o resultado da perícia, o resultado total da perícia, para saber se a menina foi violentada.